Você sabia que temos algo em comum com nossos aparelhos celulares ou qualquer aparelho eletrônico? Assim como esses dispositivos, nós também precisamos de energia para funcionar. Mas a energia que nos move é muito mais complexa e ainda muito mais fascinante do que a energia dos aparelhos eletrônicos. Pense em cada passo que você dá, cada ideia que surge em sua mente, cada batida do seu coração e até aquele impulso de energia ou falta dele que você sente ao longo do dia. Tudo isso é movido por uma força vital dentro de nós. Essa força é gerada pelas mitocôndrias, estruturas minúsculas, porém poderosas, escondidas dentro de cada uma de nossas células. Elas trabalham silenciosamente, mas são as verdadeiras heroínas na manutenção da nossa saúde e energia. Vamos descobrir como otimizar nossa produção de energia, bem-estar e clareza mental. Mas antes é instigante pensar que, na essência de nosso próprio movimento e vida, também existe uma fonte primordial de energia, o Sol a milhões de quilômetros de distância, e é lá que tudo começa. Sem o Sol, não teríamos a energia que faz o nosso corpo funcionar e, portanto, não teríamos vida. Tudo começa com a fotossíntese, um espetáculo da natureza onde as plantas capturam a luz solar, transformando-a em energia química que alimenta o ciclo da vida. Quando comemos vegetais ou consumimos carne, seja de animais herbívoros ou carnívoros, estamos indiretamente aproveitando a energia solar que as plantas convertem. Esse círculo incrível de energia começa com o Sol e passa pelas plantas que chega até nós. E aqui entra o papel incrível das mitocôndrias. As mitocôndrias são como minúsculas usinas de energia dentro de nossas células. Pense, por exemplo, em uma usina eólica. Um gerador eólico converte a força do vento em energia mecânica por meio da rotação da turbina. As mitocôndrias também fazem um tipo de conversão. As mitocôndrias recebem os nutrientes dos alimentos que consumimos, os quais são absorvidos pelas células e, com a ajuda do oxigênio que respiramos, transformam esses nutrientes em uma substância chamada ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é como uma bateria que mantém nossas células funcionando. Imagine, por exemplo, as pilhas de um controle remoto. Sem elas, o controle não funciona. Da mesma forma, sem ATP, nossas células não conseguem realizar suas funções essenciais, como contração muscular ou até mesmo o pensamento. O processo de conversão de energia do nosso corpo é um processo que reflete a maravilha da biologia e a engenhosidade da vida, uma dança molecular que mantém nossos corpos em movimento e nossas mentes ativas. Mas o ATP vai muito além de simplesmente alimentar nossas ações conscientes. Ele é crucial para funções que ocorrem automaticamente ou sem a nossa percepção consciente. Por exemplo, a regulação da temperatura corporal ou digestão e a absorção de nutrientes. Tudo isso depende dessa preciosa pilha biológica, o ATP, produzido pelas mitocôndrias. Agora, para tornar esse assunto ainda mais incrível, precisamos refletir sobre o tamanho das mitocôndrias. Mas se as mitocôndrias vivem dentro das células, precisamos antes entender o tamanho de uma célula. Enquanto algumas células, como o óvulo humano, por exemplo, são grandes o suficiente para serem vistas a olho nu, a maioria só pode ser vista sob um microscópio. Imagine as menores partículas de poeira ou pólen que você vê flutuando em um raio de sol dentro de casa. Elas são comparáveis ao tamanho de muitas células humanas. E esse assunto pode se tornar ainda mais impressionante quando refletimos sobre o número de células que compõem o corpo humano. Veja, estima-se que um adulto tenha em média cerca de 37 trilhões de células. E em quase todas as células estão lá as mitocôndrias. E quantas mitocôndrias podemos ter em cada célula? Esse número varia drasticamente, dependendo do tipo de célula e suas demandas energéticas específicas. Por exemplo, células musculares responsáveis pela contração e movimento estão entre as mais ricas em mitocôndrias. Uma única célula muscular pode conter milhares de mitocôndrias. Em células musculares altamente ativas, esse número pode variar de 2.000 a 3.000 ou até mais, dependendo do nível de atividade e condicionamento da célula. Em atletas de alta performance, por exemplo, o número de mitocôndrias pode ser significativamente maior. Esta diversidade e complexidade nas células de nosso corpo levantam uma questão intrigante.
Como foi que descobrimos essas estruturas incrivelmente pequenas e vitais? Vamos voltar no tempo para entender como os cientistas desvendaram o mistério dessas usinas de energia que são fundamentais para a vida como a conhecemos. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke fez uma descoberta extraordinária usando um dos primeiros microscópios. Ele viu pequenas estruturas que lembravam as células de uma colmeia e Hooke chamou essas estruturas de células, um termo que se tornou fundamental na biologia moderna. No entanto, o que ele realmente viu foram pequenas cavidades em uma fatia de cortiça, o tipo de tecido vegetal. Na época, ele não sabia que estava observando apenas o esqueleto de células vegetais, já que elas estavam vazias por serem de cortiça seca. O verdadeiro entendimento da célula viva e de suas funções internas ainda estava por vir. Avançando para o século XIX, outra descoberta importante estava prestes a ser feita. Em 1850, o cientista Albert von Qualiker fez uma observação interessante ao examinar células musculares. Ele identificou pequenas estruturas dentro delas que chamou de mitocôndrias, um nome derivado das palavras gregas para fio e grão. Essa foi a primeira vez que uma parte crucial das células vivas foi reconhecida. Por muitos anos após essa descoberta, as mitocôndrias, esses minúsculos geradores de energia das células, permaneceram um mistério. Foi somente no século XX que os cientistas começaram a entender seu papel vital na produção de energia. Esta compreensão transformou nossa visão sobre como as células funcionam, revelando os segredos do que realmente alimenta cada movimento e batida do coração em nosso corpo. E além do impacto na nossa energia física, as mitocôndrias desempenham um papel crucial na nossa saúde mental e cognitiva. Uma função mitocondrial eficiente é essencial para manter nosso corpo em movimento, saúde no geral, mas também para manter nossa mente ágil e clara. O cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no corpo humano. Ele usa 20% da energia total, apesar de representar apenas cerca de 2% do peso corporal. Isso significa que qualquer ineficiência na produção de energia pelas mitocôndrias pode ter um impacto significativo em nossa capacidade cognitiva. Esse é um dos motivos pelos quais a boa nutrição é tão crucial para a saúde mental. Vamos relembrar. As mitocôndrias dependem de uma variedade de nutrientes, oxigênio e um ambiente celular saudável para produzir energia de forma eficiente. Ao explorarmos os diferentes tipos de células do nosso corpo, um órgão que merece atenção especial é o fígado. Este órgão multifuncional é conhecido por desempenhar uma gama diversa de funções vitais. As células hepáticas, ou hepatócitos, estão entre as mais trabalhadoras em termos metabólicos, refletindo a natureza complexa do fígado. Estima-se que uma única célula hepática possa conter, em média, 1.500 mitocôndrias. Outro exemplo interessante do trabalho das mitocôndrias é visto na gordura corporal, conhecida como tecido adiposo ou células adiposas. Existem dois tipos principais de gordura no nosso corpo: a gordura branca e a gordura marrom, e elas são bem diferentes. O tecido adiposo branco é o tipo mais comum e é responsável pelo armazenamento de energia na forma de gordura. Já o tecido adiposo marrom é rico em mitocôndrias e desempenha um papel importante na produção de calor, um processo conhecido como termogênese. Em bebês que ainda não têm a capacidade completa de regular a temperatura corporal, o tecido adiposo marrom é especialmente importante. Sua alta densidade de mitocôndrias transforma a energia armazenada em calor, mantendo os recém-nascidos aquecidos. Diferente da gordura branca, que armazena energia, a marrom utiliza suas mitocôndrias para gerar calor, um processo vital para a sobrevivência dos bebês. Na verdade, quase todas as células humanas com núcleo contêm mitocôndrias, mas há uma exceção: os glóbulos vermelhos do sangue. Essas células, os glóbulos vermelhos, operam sem mitocôndrias, maximizando o espaço para a hemoglobina, que é crucial para o transporte de oxigênio pelo corpo. E por falar nisso, temos ainda o coração, esse músculo que trabalha sem descanso ao longo da nossa vida, bombeando sangue por todo o corpo. Estima-se que cada célula do músculo cardíaco possa conter entre 5.000 a 10.000 mitocôndrias. Mas
Além de produzir energia, as mitocôndrias desempenham outras funções vitais em nossas células e entre elas duas se destacam. A primeira, lutar para permanecerem vivas. As mitocôndrias estão constantemente em processo de autorreparo e renovação, um esforço contínuo para evitar danos que podem levar a problemas sérios como disfunções celulares. A segunda, eliminar os mais fracos. As mitocôndrias também têm um papel decisivo na apoptose, o processo de morte celular programada. Quando uma célula está danificada ou não funciona corretamente, as mitocôndrias ajudam a determinar a necessidade de desligar essa célula. Esse mecanismo é essencial para prevenir o desenvolvimento de doenças como o câncer, impedindo a multiplicação descontrolada de células danificadas. O câncer tem o seu fator genético, mas também é influenciado pelo ambiente celular. Ao proporcionar às mitocôndrias um ambiente favorável que promova um processo de apoptose eficiente, podemos ajudar a diminuir o risco de desenvolvimento de células cancerosas. Isso se deve ao fato de que a apoptose é um mecanismo de defesa natural do corpo para eliminar células potencialmente danificadas ou anormais antes que se tornem cancerígenas. Dave Asprey, pioneiro do movimento biohacking, ressalta: toda vez que aumentamos o nível de inflamação crônica, é porque nossas mitocôndrias não estão funcionando bem. Esta afirmação ressalta a conexão entre inflamação crônica, uma função mitocondrial deficiente e o desenvolvimento de condições de saúde adversas, incluindo o câncer. Portanto, fortalecer as mitocôndrias e aumentar o número delas deve ser um dos nossos principais objetivos. Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, que uma alimentação nutritiva e limpa é fundamental. Vamos lembrar novamente: as mitocôndrias dependem de uma série de micronutrientes para um bom funcionamento. E, além disso, é crucial manter um ambiente celular saudável, evitando toxinas e alimentos inflamatórios, como aqueles ultraprocessados com gorduras ruins e aditivos químicos. Mas a boa notícia é que, além da nutrição, existem estratégias que podemos usar para fortalecer nossas funções mitocondriais. Vamos explorar esse conceito usando uma analogia. Assim como um músculo precisa de estímulo, nutrição adequada e recuperação para se fortalecer, as mitocôndrias também se beneficiam de desafios controlados. Pense no corpo como uma máquina biológica que se adapta e se fortalece diante de desafios. Tome o sistema imunológico, por exemplo, que se torna mais robusto ao ser exposto a micro-organismos, aprendendo a criar anticorpos específicos. De maneira semelhante, quando submetemos nossas mitocôndrias a estímulos controlados, como o banho gelado, elas se tornam mais eficientes e resistentes. Esta exposição ao frio estimula as mitocôndrias a aumentarem sua capacidade de produção de energia e a gerarem novas mitocôndrias, um processo conhecido como biogênese mitocondrial, especialmente eficaz no tecido adiposo marrom. Mas os benefícios de tais estímulos não se limitam apenas à biogênese mitocondrial. Eles também incluem a redução da inflamação e a melhoria do metabolismo, o que, por sua vez, aumenta a eficiência energética do corpo. De forma complementar, exercícios oferecem outras vias para fortalecer as mitocôndrias. Vejamos. Exercícios aeróbicos são excelentes para melhorar a eficiência das mitocôndrias existentes. Eles aumentam a capacidade das células de usar oxigênio para gerar energia, o que é vital para a saúde cardiovascular e a resistência. Por outro lado, exercícios de força são cruciais para aumentar o número de mitocôndrias. À medida que os músculos crescem em resposta ao treinamento de força, mais mitocôndrias são necessárias para atender a demanda energética aumentada. Portanto, mais tecido muscular significa mais células musculares e mais mitocôndrias. Isso não apenas fortalece os músculos, mas também melhora a capacidade geral do corpo de produzir energia, o que é essencial para a saúde e prevenção de doenças. Andar descalço. Somos seres elétricos e nossa conexão com a Terra é essencial para manter o equilíbrio elétrico natural do corpo. A prática de andar descalço, conhecida como aterramento, permite que nos sintonizemos com o potencial elétrico da Terra. A pele, sendo um condutor de energia, facilita essa troca elétrica, enquanto eletrólitos como o sódio do nosso corpo ajudam na condução dessa energia.
Essa conexão simples com a natureza, ao pisar na grama ou na areia, pode reequilibrar a carga elétrica do nosso corpo, reduzindo o estresse oxidativo e melhorando o bem-estar geral. É um gesto simples que nos reconecta à fonte de energia da Terra, permitindo um funcionamento mais harmonioso e eficiente de nosso sistema biológico. Outra estratégia interessante para otimizar a saúde das mitocôndrias é a nutrição direcionada. Lembre-se, isso não substitui o aconselhamento nutricional profissional, especialmente se você estiver considerando a suplementação. Vamos destacar alguns nutrientes-chave. Ácidos graxos ômega 3. Essenciais para a saúde das membranas mitocondriais, melhoram a funcionalidade e eficiência destas usinas de energia. Antioxidantes. Nutrientes como as vitaminas C e E, além de polifenóis como a curcumina encontrada no açafrão da terra, a cúrcuma, ajudam a proteger as mitocôndrias dos danos causados por radicais livres, atuando como verdadeiros guarda-costas. Estes compostos não só combatem os radicais livres, mas também podem ajudar a melhorar a eficiência energética das mitocôndrias. Coenzima Q10, vital para a cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias, desempenha um papel crucial na geração de energia. Magnésio, importante para várias reações bioquímicas nas mitocôndrias, ajudando no seu funcionamento adequado. E, claro, não podemos esquecer do jejum intermitente. Restringir a ingestão de alimentos por períodos específicos não só desafia o corpo a usar energia de forma mais eficiente, mas também estimula a criação de novas mitocôndrias. Lembre-se, nossas mitocôndrias não estão interessadas naquilo que queremos ou não fazer ou consumir. Elas só estão interessadas naquilo que realmente precisam: um ambiente saudável e qualidade nutricional. Cuidar das nossas mitocôndrias é um ato de respeito pelo incrível organismo que é o corpo humano.